O nosso primeiro assunto aqui é o seguinte: a aprovação do presidente Jair Bolsonaro está subindo até mesmo no Datafolha. Uma nova pesquisa do Instituto aponta que o presidente alcançou seu melhor índice de aprovação popular desde o início do mandato. De acordo com o levantamento, 37% dos brasileiros consideram a gestão de Bolsonaro ótima ou boa, em comparação com os 32% registrados na pesquisa de junho. Até então, os melhores índices de aprovação do presidente haviam sido registrados em abril e maio deste ano, quando atingiu 33% de popularidade. Mais acentuada ainda foi a queda na curva da rejeição. Caíram de 44% para 34% os que o consideram ruim e péssimo no período. Os que consideram o governo regular ficaram em 27%, ante 23% em junho. O Datafolha ouviu 2.065 pessoas por telefone entre os dias 11 e 12 de agosto. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. No corte por regiões, o melhor desempenho relativo foi no Nordeste. Lá, a rejeição ao presidente caiu de 52% para 35%. Começo essa com você, Zé Maria. Queria a tua avaliação sobre esses números trazidos hoje pelo Datafolha. Zé? Pois é, Vitor, eu até antecipei essa estratificação de uma nova posição política do presidente Jair Bolsonaro. São levantamentos feitos na presidência da República já há algum tempo. Vi também levantamentos, pesquisas de parlamentares, que são pesquisas pessoais e regionais. Há uma verba no Congresso para isso. E isso já estava definido. Eu falava aqui que o presidente Jair Bolsonaro estava crescendo muito no Nordeste. Essa da Datafolha mostra que o presidente cresceu 13 pontos percentuais no Nordeste. E mais, ele recuperou parte do eleitorado que ele tinha e que perdeu durante ali o desempenhar da função do governo. E ainda que ele cresceu nessa pesquisa entre os mais ricos, O que ele cresceu menos foi os de alta escolaridade, e mesmo assim, superior e para cima, e mesmo assim ele cresceu. Então ele cresceu de uma maneira geral. E esse crescimento está sendo analisado no Palácio do Planalto como uma nova posição do presidente Jair Bolsonaro, e eu concordo. Ele pode, inclusive, se dar ao luxo de trocar o perfil do seu eleitor. Então, abandonar aquela história de elitismo, e ter votos no Norte e Nordeste, e isso está crescendo demais. Essa pesquisa aí mostra que o presidente Jair Bolsonaro tem, na verdade, ou a possibilidade de ter 64% do apoio popular, 64%. Isso, se a gente somar aí bom, ótimo, com regular, quem diz que o governo é regular, aprova. É aquele aluno que tirou 5,5 e passou de ano. Foi brilhante? Não, mas passou. Então, esta é a avaliação por aqui. Essas pesquisas mostram que houve uma mexida geral ali na popularidade de outros candidatos e uma subida inesperada do Henrique Mandetta. Só para concluir aqui, Vitor, o interessante é que as pesquisas que eu vi mostram, inclusive, de que o apoio ao ministro Paulo Guedes é muito grande também no Nordeste, E isso é identificado como alguém que apoia o governo, porque o governo é política econômica. Alguém apoia o governo e fica constrangido, não quer dizer claramente e tal, e isso chega a 64%. É isso. E agora sim o Roger, quero ouvi-lo. Roger, tem alguma explicação para essa recuperação de popularidade do presidente, Roger? Talvez o aumento da renda, por causa dessa ajuda em dinheiro, ou, como dizem, o presidente é meio que nem massa de pão, quanto mais bate, quanto mais apanha, mais ele cresce, Eu imagino que seja por isso. A gente não costuma nem confiar nas pesquisas do Datafolha, parece que são meio enviesadas normalmente, mas se até o Datafolha está dizendo, é capaz de ser até mais que isso, a aprovação. E aí, Fiuza? Eu acho que tem um retrato, como disse o Roger, que é apenas uma indicação,
né? A gente precisa acompanhar e confirmar aí com a realidade, né? Mas eu acho que explica, quer dizer, se tiver correto, e a gente sente fora a pesquisa do Datafolha, a gente sente aí pelas manifestações das pessoas em geral, pelo que a gente observa, né, em termos aí de opinião pública também, que a gente começa a entender por que os ataques ao governo e ao presidente são tão exagerados e personalizados, né? Quer dizer, se diante de uma tempestade perfeita, como a que o Brasil está vivendo, com uma pandemia associada a turbulências como a saída do Sérgio Moro do governo, que muitos diziam que era o fim do governo, por exemplo, né? E outras turbulências. Você tem um presidente com sustentação política estável, isso é um problemão para quem quer fazer oposição. Eu acho que até não para quem quer fazer oposição, é para quem não aceita o resultado da eleição. Aí sim é um problemão, e são esses que estão vindo com um determinado tipo de ataque que eu acredito que muito em breve, né, quando o pânico diminuir em geral, quando a gente felizmente começar a deixar para trás esse flagelo do coronavírus, as pessoas vão perceber que de fato se fez muita política por trás aí do biombo da epidemia, e muita política diretamente contra o governo e a figura do presidente. Esses são os que não são de oposição, esses são os que não aceitam o resultado da eleição e a legitimidade do presidente. Eu acho que tem essa questão que o Roger cita do auxílio, que deve ter ajudado. O Zé Maria também falou bastante sobre a questão do Nordeste, das idas do presidente para lá. E eu acho que tem também outras duas coisas. Quer dizer, em primeiro lugar, o presidente tem mostrado muita coerência em relação ao que ele dizia que queria fazer, né? Um governo limpo. Então, ele tem 1 ano e meio de governo limpo, né? Sem acusações de corrupção, ao contrário, com ministros que se destacam por muita entrega, muito resultado. A gente tem um governo que tem a cara do ministro Rogério Marinho, que acabou de ser entrevistado aqui nos Pingos. Essa cara, todos os que não viram, os que estão ligando agora, depois revejam, é a cara de um homem altamente preparado, sereno, muito capaz de conversa democraticamente em todos os setores. É um homem muito respeitado no Congresso Nacional, acabou de dizer que é um Congresso reformista, né, onde está se costurando um pacto entre governo e Congresso para uma agenda reformista acelerada depois da pandemia. Então, o Rogério Marinho é uma das caras desse governo. Como é que você pode olhar para o Rogério Marinho com aquela simpatia, até posso dizer, né, com aquela serenidade e dizer que é um governo de extrema-direita, violento, assassino, etc., né? Então, não é isso. Eu acho que o povo percebe que não é isso, percebe na autenticidade das propostas do presidente a possibilidade, né, muito forte dele manter as diretrizes macroeconômicas do Paulo Guedes, que também, como o Zé citou, é um ministro da Economia de forma excepcionalmente bem, como é que eu vou dizer, aceita. Tem uma popularidade excepcional para um ministro de Estado, que não é muito comum isso acontecer. O Paulo Guedes já teve o nome gritado pela população na rua. E o Paulo Guedes muito afirmativo também na travessia dessa crise. Então, eu acho que o governo, o povo, a população, se essa pesquisa estiver correta, está aí apostando que é o presidente Bolsonaro quem pode liderar o país para sair da crise. E aí em Brasília, Zé Maria, como é que foi a repercussão disso aí no meio político? Chegou a ser uma surpresa essa pesquisa do Datafolha, Zé? Não foi, Vitor. O político, ele não anda no escuro, né? Ele sabe exatamente onde está andando, como é que está o terreno. E como eu disse, há uma verba nos gabinetes exatamente para os deputados e senadores fazerem esse tipo de prospecção de bases e tal. E eles já estavam voltando aqui, se você se lembrar, durante toda a semana eu toquei nesse assunto aqui, que os deputados estavam voltando impressionados com a pressão popular, o apoio ao presidente Jair Bolsonaro, né? E alguns me mostraram lá pesquisas regionais, eles fazem por municípios que são votados. Então, o apoio é muito grande. Vitor, prefeitos, né, para complementar essa repercussão, chegam aqui em Brasília impressionados,
né? Diz que nunca viram os municípios deles tão efervescentes. Isso porque R$600, e me lembram alguns prefeitos, olha, não é 600, é 1.200, porque as casas, muitas casas têm pessoas solteiras, né, mães solteiras que recebem R$1.200. Isso dá um desenvolvimento nos municípios e na economia de baixo para cima impressionante. São 150 bilhões de reais. 150 bilhões de reais derramados na base da economia. Antes, qual era a estratégia? Aplicava esses 150 bilhões de reais na construção de estradas, pontes e tal. E qual era o objetivo de derramar esse dinheiro em obras inacabadas e tal? Primeiro, porque se fizer isso, rola os 10% ou mais de 10%. Então, os políticos ganham dinheiro, né? Além, evidentemente, daquela coisa travestida em doação de campanha eleitoral. E dando dinheiro direto, né? Tá, os políticos não ganham 10%. Mas, em vez de passar aquela escada, manda para a empresa fazer a obra, que a ideia era essa. A empresa contratava operários, né, motoristas e tal, e esse dinheiro derramava para a economia. Agora não, foi lá na economia direta e ela vem subindo. Então os municípios sentiram. Foi exatamente por isso que o Centrão, né, se aproximou desta forma do presidente Jair Bolsonaro. Eles não são bobos, de jeito nenhum. E querem ali aproximar e pegar ali um pouco dessa popularidade também. Não há nada que político fuja mais do que impopularidade, porque a obsessão de um político é a reeleição. Eles ficam desorientados quando são ameaçados de não serem reeleitos. É um sentimento de rejeição muito grande. Então, a repercussão aqui em Brasília foi toda nesse sentido e projeta aí uma base mais ampla e mais compacta do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. É um trunfo importante. Tem muita gente do Centrão que entra para roubar? Tem muita gente que está tentando aí ganhar nacos do governo como antigamente, uma estatal e tal, mas tem muita gente que entra por conta de política, né, de verdade política.